Oi, pessoal. Nessa aula eu vou falar sobre crescimento e decrescimento de funções. Vamos ver como as derivadas se relacionam com crescimento e decrescimento. Vamos falar de alguns exemplos e depois vamos partir para a classificação de pontos críticos. Eu já comentei com vocês que pontos críticos são pontos onde a derivada se anula. A gente vai ver quais tipos de pontos críticos existem e finalmente vamos ver mais alguns exemplos. Antes de entrar na parte mais formal da aula, eu quero mostrar para vocês graficamente como é que as derivadas vão influenciar nos aspectos de crescimento ou decrescimento da função. Então, olha só, aqui a reta tangente está em vermelho, né? E a gente tem o gráfico de uma função, que aqui é x ao cubo menos x, certo? E vamos olhar como é que se comporta a reta tangente com relação ao onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Olha só, a função vem crescendo aqui da esquerda para a direita, e à medida que a gente vai se aproximando do máximo local ali, a inclinação da reta tangente vai diminuindo até que passa a ficar negativa, justamente onde a função passa a ser decrescente. Então, ela vem agora decrescendo, e se vocês olharem aqui a inclinação negativa da reta tangente, e aí ela vem, quando chega no mínimo local aqui, ela passa então a ficar positiva de novo, justamente quando a função volta a crescer, e aí ela continua sempre positiva, tá certo? Então a inclinação aqui volta a ser positiva nessa parte final aqui. Então, vocês viram a relação que onde a função é crescente, a inclinação é positiva, onde ela é decrescente, a inclinação é negativa, e depois onde ela volta a ser crescente, a inclinação volta a ser positiva, tá? E lembrem-se que a inclinação da reta tangente é justamente a derivada da função no ponto. Então, é isso que a gente vai estudar nessa aula. Agora, vamos ver como isso que a gente acabou de ver pode ser demonstrado matematicamente. Bom, vamos começar com a função diferenciável. Então, ela vai ser crescente em um intervalo AB, se e somente se a derivada dela for positiva nesse intervalo.
e ela vai ser decrescente se somente se a derivada dela for negativa nesse intervalo. Então, isso é bem condizente com o que a gente viu lá no exemplo do gráfico. Vou demonstrar o item I. Então, vamos supor que primeiro vamos supor que f é crescente no intervalo AB. Então, se x pertence a B, temos f' de x é igual ao limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Então, a gente tem esse limite. A gente vai pegar esse limite e vai analisar ele pelos dois lados, tá bom? A gente já sabe que a derivada existe, então o limite usual de fato existe, portanto os limites laterais existem e são iguais, certo? Agora, olha só. Se o h tende a zero pela direita, isso quer dizer que, como f é crescente, certo? Então, f de x mais h é maior do que f de x. Então, essa diferença no numerador é positiva, certo? Ao mesmo tempo, h tende a zero pela direita, portanto, h é positivo também. Então, positivo sobre positivo, o limite vai ser maior ou igual que zero, certo? Isso no caso que tende pela direita. Agora, se a gente olha esse limite pela esquerda, tá? Então, f de x mais h vai ser menor do que f de x, tá bom? Porque como h é negativo, x mais h é menor do que x. Então, f de x mais h vai ser menor do que f de x. Então,
o numerador é negativo, o denominador é negativo, porque H está tendendo pela esquerda, a zero. Portanto, negativo sobre negativo aqui vai ser maior ou igual que zero também. Então, a gente viu que pela direita e pela esquerda, o limite é maior ou igual que zero, tá bom? Então, de fato, como afirma o teorema, se a função é crescente, a derivada vai ser positiva naquele intervalo, certo? X é qualquer valor nesse intervalo. Por outro lado, como essa questão é se somente sim, então eu tenho que mostrar também que se a derivada for positiva no intervalo, a função é crescente. Para isso, eu vou usar o teorema do valor médio. Então, supondo f' de x maior ou igual a zero em AB. Então, pelo teorema do valor médio, dados C e D dentro desse intervalo, certo? E com C menor do que D, pelo teorema existe epsilon, pertence ao intervalo CD, tal que, bom, f de D menos f de C vai ser igual a f' de epsilon vezes D menos C. Agora, nota o seguinte. D menos C é um número positivo, na verdade, né? Ele é estritamente positivo. F' de epsilon também é não negativo. Pode ser positivo ou pode ser zero, mas é não negativo. Por quê? Porque a gente sabe por hipótese que f' de x é maior do que zero nesse intervalo. E o epsilon está nesse intervalo. Então, a gente sabe que isso aqui é maior que ou igual que zero. Então, positivo vezes positivo, né? Ou não negativo vezes não negativo, vai ser o resultado não negativo, certo? Então, a diferença entre f de D e f de C é não negativa, o que implica que f de D é maior ou igual a f de C. Então, a função crescente também, tá certo? Então, fica demonstrado assim o item I. O item 2i, a demonstração é completamente análoga e fica como um exercício para vocês reproduzirem o que foi feito aqui, adaptando os argumentos, certo? Então, vamos ver um exemplo agora de aplicação. Vamos usar esse resultado para mostrar que ln de x é menor do que x para x maior do que 1. Para fazer isso, olha só, vamos considerar uma função g de x igual a x menos ln de x. A gente sabe que g de 1 é igual a 1 menos ln de 1, que é 0. Então, isso aqui é
1, certo? Então, aqui no 1 a função é positiva, né? Na verdade, maior do que 0. Tá certo. Então, a gente já sabe que ela é positiva. Se a gente mostrar que ela é sempre crescente, a partir do 1, acabou, certo? Então, se ela é sempre crescente e no 1 ela é positiva, então ela nunca vai mais volta a ficar negativa, certo? Para mostrar isso, a gente usa o teorema. Então, vamos lá. Ora, a gente sabe que g' de x, né, vai ser igual a derivada de x, que é 1, menos a derivada do ln, 1 sobre x. E 1 menos 1 sobre x é maior do que 0 se x for maior do que 1, certo? Então, isso quer dizer que, logo, g de x é crescente para x maior do que 1. Então, acabou. Se ela é positiva em 1 e depois ela sempre cresce, tá terminada a nossa questão. Bom, da mesma forma que a derivada determina o crescimento ou decrescimento, ela também determina a concavidade. Para continuar falando de concavidade, eu vou fazer uma observação. F de x é derivável e f' de x também é derivável, então f é duas vezes derivável e a derivada segunda dela a gente denota por f duas linhas de x. Tá? E se f duas linhas for derivável, então eu tenho a f três linhas de x, né? E assim por diante. Então, se a derivada também é derivável, eu tenho a derivada segunda, depois eu tenho a derivada terceira, e assim vai. Tá bom? A gente vai precisar disso agora, porque, olha só, f de x é duas vezes derivável. Lembrando que a palavra derivável é sinônimo de diferenciável, tá bom? E então, se ela é duas vezes derivável e a derivada segunda de f é positiva, então f tem concavidade para cima em um determinado intervalo. Já se f duas linhas de x for menor do que zero no intervalo, então f de x tem concavidade para baixo nesse intervalo. Bom, o que eu quero dizer com concavidade para cima? Quero dizer isso aqui, tá bom? Então, isso é concavidade para cima. Concavidade para baixo é desse outro jeito, tá bom? Eu não vou demonstrar esse teorema, ele segue do teorema anterior e eu vou apenas ilustrar ele. Então, pessoal, voltando para esse gráfico aqui, vamos olhar o que está acontecendo com a inclinação da reta tangente aqui. À medida que eu vou andando para a direita,
a inclinação da reta tangente vem diminuindo e passa a ficar até negativa e continua diminuindo, certo? Então, se a inclinação da reta tangente está diminuindo nesse intervalo, que vem até o zero aqui, isso quer dizer que a derivada está diminuindo. Se a derivada está diminuindo, a derivada da derivada é negativa, pelo teorema anterior que a gente tinha visto, né? O primeiro teorema, certo? Mas isso é justamente o que esse teorema, esse último teorema, nos diz, que quando a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Então, é isso que a gente está observando aqui. Já quando a derivada começa a crescer, ou seja, a inclinação da reta está crescendo, a gente vê a concavidade para cima, o que também é o que esse último teorema está dizendo. Derivada segunda positiva, concavidade para cima, certo? Então, eu queria mostrar para vocês isso, para vocês terem uma noção visual do que está acontecendo. Se alguém quiser olhar a demonstração desse último teorema, pode procurar as referências aí. Então vamos falar de pontos críticos. A gente já viu que pontos críticos são pontos onde a derivada da função se anula. Um ponto crítico ele pode ser um máximo local, pode ser um mínimo local, isso a gente já viu, e ele também pode ser um ponto de inflexão. Então, graficamente, máximo local, ele é um ponto assim, certo? Máximo local, o gráfico vai ter esse perfil. Mínimo local, a gente também já viu, vai ser um ponto assim. Já um ponto de inflexão é um ponto em que você percebe a concavidade do gráfico mudando. Então, esses desenhos eles já induzem a uma forma de classificar os pontos críticos. Veja que quando é máximo local, ali ao redor do ponto, o gráfico vai apresentar uma concavidade voltada para baixo. Quando é mínimo local, o gráfico vai apresentar uma concavidade voltada para cima. No ponto de inflexão, aí você tem uma mudança na concavidade do gráfico. Então, baseado naquele teorema sobre concavidade, né? E nessas observações sobre a forma do gráfico no máximo, no mínimo local e no ponto de inflexão, a gente tem o seguinte. Bom, se f de x é duas vezes diferenciável com derivadas contínuas e x igual a x0 é um ponto crítico, então, se f duas linhas de x0 é menor do que 0, x igual a x0 é ponto de máximo local. Se f duas linhas de x0 é maior do que 0, x igual a x0 é ponto de mínimo local. Se f duas linhas de x0 é igual a 0, x igual a x0, nada se pode afirmar. Nesse terceiro caso aqui, ele pode ser um ponto de inflexão, mas também pode acontecer de ser
um mínimo local ou um máximo local, tá bom? Depende de se a derivada segunda troca ou não de sinal depois, né, desse ponto crítico. Para finalizar, vamos fazer esse exemplo. Então, classifique os pontos críticos de f de x igual a x ao cubo menos x. Para classificar os pontos críticos, eu tenho que saber quais são os pontos críticos. Então, vamos encontrar os pontos críticos. Derivando e igualando a zero, a gente fica com o seguinte. F' de x igual a 3x ao quadrado menos 1. Então, como eu quero os pontos críticos, eu igualo a zero. E isso me dá que os pontos críticos são x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Eu já sei quem são os pontos críticos. Agora eu vou classificar eles usando o teorema anterior. Então, para isso eu vou calcular a derivada segunda, que é a derivada da derivada, ou seja, a derivada de 3x ao quadrado menos 1. F duas linhas de x é igual a 6x, certo? Para classificar, eu preciso saber qual é o valor da derivada nos pontos críticos. Então, f duas linhas de 1 sobre raiz de 3 é 6 sobre raiz de 3. F duas linhas de 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 é menos 6 sobre raiz de 3. Então, de acordo com aquele teorema, a gente fica com x igual a 1 sobre raiz de 3 é ponto de mínimo local. E x igual a menos 1 sobre raiz de 3 é ponto de máximo local. Por quê? Bom, porque nesse primeiro a derivada segunda é positiva, no outro a derivada segunda fica negativa, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Até a próxima.